Boa noite a todos. 15 de abril, né? Acabou agora. Corinthians 2, Santa Fé da Colômbia 0. Segunda rodada aí da Libertadores. Mais uma vitória importantíssima para a equipe do Corinthians, né? E, bom, antes de eu passar aí as escalações a escalação do Corinthians, na verdade, e o que foi o jogo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixa aí o seu like, né? Compartilhe, comente o que você achou do jogo, comente aí, deixa aí um comentário de onde você é, para eu saber, né, com quem eu tô falando, para eu mandar um abraço aí para você, tá certo? É, e, né, não se esqueça de curtir, porque com a sua curtida, com a sua inscrição, ative aí as notificações para quando eu postar aí mais vídeos você receba aí já a notificação na hora e possa estar vendo aí, tá certo? E o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas vendo que o vídeo é relevante, o conteúdo é relevante, tá certo? Bom, vamos lá. Diniz aí, né? Que, na minha opinião, vem fazendo um bom trabalho no Corinthians desde que chegou. Perdão. Essa foi a terceira partida dele, né? A primeira foi uma estreia de Libertadores contra o Platense, um bom resultado, 2-0. Tivemos o derby empatado em 0-0 com o Corinthians com dois jogadores a menos. E hoje tivemos aí mais uma vitória, né? Então, ao meu ver, é um trabalho muito bom inicial aí, né? Espero que ele continue numa crescente e possa atingir o ápice aí desse elenco e a gente possa colher coisas boas aí lá na frente, né? Bons frutos do trabalho do Diniz. Bom, vamos lá. Diniz mandou a campo Hugo Souza no gol, dupla de zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, lateral esquerda Matheus Bidu, lateral direita Mateuzinho. O meio-campo foi composto por Breno Bidon, Ranielli, André e Garro armando esse time. À frente tivemos aí o Yuri Alberto e o Kaique, né? É a mesma formação que desde que o Diniz chegou ele está utilizando, né? Esses foram os 11 escolhidos pelo treinador. E, bom, vamos lá, né? Vou passar aí para vocês o que foi o jogo, tá? Logo aos 4 minutos, o Garro serviu o Yuri na esquerda, né, na ponta esquerda, e ele estava marcado por dois defensores. Pegou, finalizou cruzado e o goleiro acabou defendendo ali, né? Aos 12 minutos, o Kaique recebe na ponta, o Garro pede o passe, o Kaique rola a bola pro Garro, e aí ele dá um corta-luz, né? O Garro muito inteligente, já sabia onde o Bidon tava, fez um corta-luz ali, e aí a bola chegou no Bidon, ele dominou, girou e finalizou ali, o goleiro defende sem dar o rebote, né? Ela até ameaçou escapar, mas o goleiro acabou segurando a bola ali. Mas boa jogada do Corinthians, boas trocas de passes, transição, é, ultrapassagem ali, né, infiltração na área adversária. Foi muito bom o começo do jogo do Corinthians. Aí aos 25 minutos o Garro cruzou, o Kaique que estava invadindo a área, pegou e finalizou a direita do gol ali, né, de primeira ali, e mandou a direita ali. Levou ao perigo, mas acabou não acertando o alvo. Aos 28 minutos o André pegou, né, numa bola que foi recuada ali na defesa, espirrou lá, ele pegou o domínio ali, tentou dar um chapéu no marcador lá, e aí o jogador do Santa Fé consegue ficar com a bola, ele deu o passe lá para aquele Rodalega, esse cara jogou no Bahia, se eu não me engano, há uns anos atrás aí, não me lembro o ano exato, né? Mas esse centroavante aí pegou de primeira, mandou firme no meio do gol, mas o Hugo pegou, fez uma defesaça espalmando ela ali, né? Foi um lance muito rápido. Aos 31 minutos, o Garro pegou, né, numa falta que teve, cobrou ela ali do lado direito do goleiro, mas para quem estava assistindo o jogo na esquerda ali, né, cobrou uma falta que ela saiu da barreira e foi baixa, ela ainda pinga no gramado, e o goleiro, uma defesa muito difícil, o goleiro pegou e espalmou ali para escanteio. Aos 33 minutos, o Garro cobrou um escanteio e o Gustavo Henrique subiu sozinho e cabeceou por cima do gol. Mais uma boa chance aí desperdiçada. Aí tivemos 2 minutos de acréscimo, né? E aí nos 47 minutos do primeiro tempo, já no último lance ali,
o Corinthians sofreu uma falta, né? E aí numa cobrança rápida de falta, o Kaique recebeu na ponta, se eu não me engano foi o Garro que fez o passe para ele. Ele pegou, ajeitou ali para a perna direita, finalizou forte, né? Buscando o alto. E o goleiro bem postado defendeu. E assim tivemos o encerramento do primeiro tempo, com esse lance aí. Bom, o Corinthians que foi muito produtivo ali no primeiro tempo, né? Tentou de algumas formas chegar ao gol. Teve ali algumas chances mais claras, mas o goleiro acabou defendendo, né? Assim, não clara de gol, nossa, ia ser gol, mas boas oportunidades. Na do Garro, teve a do Yuri Alberto, a do Bidon, mas foi isso. O primeiro tempo acabou aí em igualdade. Eu achei que o Corinthians fez um bom primeiro tempo. O time do Santa Fé não conseguiu se impor, né? Ele jogava muito no erro no contra-ataque do Corinthians. É um time muito físico, né? Ele é muito forte. Então acabou sendo um pouco truncado também nessa questão, mas o árbitro deixou seguir, não era qualquer coisinha que ele apitava como falta, não. Mas o Corinthians soube se impor, né? Sufocou o adversário lá atrás, tanto que o Santa Fé teve a única chance, foi a do Rodalega lá, que ele deu uma pancada e o Hugo espalmou. Fora isso, não fez mais nada. Então o Corinthians foi muito superior e muito bem. Ultrapassou 60% de posse de bola no primeiro tempo, então isso mostra a superioridade do time, né, em campo. E aí tivemos o intervalo. Na volta para o segundo tempo, sem alteração nenhuma. E os lances que eu vou narrar aqui agora são, né, vai estar aqui aos 47 minutos, porque foi nos 2 minutos do segundo tempo. Lembrando que o relógio da Conmebol ele não zera, né, ele continua. Dos 45 ele vai até os 90. Aí aos 47 minutos, né, o Mateuzinho finalizou forte, né, ele tinha recebido ali no bico da pequena área ali, trouxe para dentro, finalizou e o goleiro espalmou, uma boa finalização aí do Mateuzinho, né. Aí aos 49 minutos, uma boa troca de passes aí entre o Bidu e o Garro, né, o Bidu lança o Garro primeiro, o Garro devolve no Bidu, à frente, né, que já estava invadindo a área. Ele pegou e finalizou forte ali, né, meio cruzado, e o goleiro mandou para escanteio. Mais uma boa defesa aí do goleiro, né? O Bidu quase que mandou um cruzadão ali, mas o goleiro estava bem postado. Aí aos 50 minutos o Garro cobrou um escanteio na medida, né? E o Gustavo Henrique, uma jogada característica dele, escorou de cabeça para o meio da área. E o Raniel ali, que não tinha nada a ver com a dormida da zaga ali do Santa Fé, né? Ninguém marcou ele, o goleiro ficou na dúvida se a cabeçada do Gustavo Henrique que ele escorou ia pro gol e alguém ia desviar para o outro lado, ele meio que se perdeu e o Raniel desviou e fez aí 1 a 0, né? Tirou do goleiro aí, né? 1 a 0, Corinthians abre o placar, merecido o gol, né? Pelo que o Corinthians criou e pelo que propôs durante a partida, né? Aos 66 minutos, o Hugo saiu jogando com os pés, né? Impressionante, né? Muita gente vai falar que é o dinizismo, mas eu acho que foi um recurso que ele viu ali, foi a melhor forma de sair jogando, né? Não quer dizer que o Diniz mandou ele fazer isso. Saiu jogando ali curto, né, com o pé, já deu um passe pro André, o André girou e já serviu o Garro, que o Garro, né, com um pensamento muito à frente ali, já viu o Yuri Alberto ali entre os zagueiros, já lançou o Yuri Alberto no espaço ali, e o Yuri Alberto avançou com ela à frente, recebeu ela, conseguiu caminhar com ela ali, e aí na hora de finalizar eu acho que ele deu um passo a mais, né, tipo assim, para ajeitar e tentar finalizar, e nessa ele perdeu o tempo da jogada, finalizou forte, rente à trave, mas passou por fora, o goleiro estava marcando ali. Aos 75 minutos, o Diniz tirou o Bidon e o Raniel e colocou, né, colocou aí Carrilho e Alan. Aos 79 minutos, o Garro cobrou uma falta para dentro da área e o Gustavo Henrique, né, sozinho, né, eu vi, pô, o lance é muito bom, porque eu tava olhando esse lance e a inteligência do Gustavo Henrique, né. A hora que o Garro vai cobrar, ele já sai correndo ali, porque ninguém tava marcando ele, ele vai para a segunda trave, e aí, livre de marcação, né, ele se joga na bola, manda um caneleio lá, né, uma mistura de voleio com canela. E aí, ele fez um movimento bonito mesmo do voleio, mas ela pegou na canela, entre o joelho ali, não sei. E aí, ela encobriu o goleiro e mandou no ângulo ali, né, fazendo 2 a 0, ampliando o placar. Uma boa jogada, né, mais uma vez Garro e Gustavo Henrique participando da jogada.
E aí, 2-0 pro Corinthians, gol feio, gol bonito, vale igual. O que importa é que ele fez o dele. Aí aos 80 minutos o Diniz tirou o Kaique e colocou o Lingard. Aos 85 minutos ele tirou o Yuri e o Garro e colocou o Zaccaria e o Pedro Raul. Tivemos aí, ao chegar nos 90 minutos, mais 4 minutos de acréscimo. Aos 91 minutos, o Zaccaria pegou uma falta ali, né, fora da área, ali na intermediária ali, na ponta do lado... Que lado que ele estava? Do lado direito do goleiro, mas do lado esquerdo para quem assistia. Cobrou uma falta para dentro da área e o Gustavo Henrique cabeceou bem, né, forte, e o goleiro espalmou o que seria aí, o que poderia ter sido o segundo gol do Gustavo Henrique, né? Foi uma boa cabeçada, uma boa jogada, e o goleiro fez uma baita de uma defesa. E aí tivemos o escanteio. Aos 91 minutos, em cobrança de escanteio, né, no lance seguinte, a cabeçada do Gustavo Henrique que o goleiro espalmou para o escanteio, de novo ele, Gustavo Henrique, sobe, cabeceia e o goleiro defende mais uma, só que aí foi nas mãos do goleiro, né? E aí tivemos aí, no findar dos acréscimos, o fim do jogo. Corinthians que tá líder, né, da sua chave ali, né, do seu grupo. Corinthians é o líder com 6 pontos em 2 partidas, 2 vitórias importantíssimas. Claro que ainda tem os seus outros adversários para jogar, mas se eu não me engano o Peñarol tem 1 ponto, o outro time lá tem 1 ponto que jogou com o Peñarol, nem lembro agora quem que é. E o Platense tem 0 pontos. Claro que amanhã também vai ter jogo, né? E aí esses adversários vão somar pontos. Mas eu acho que ninguém vai ultrapassar o Corinthians, vai continuar líder por enquanto. E assim, o que eu achei do jogo? No segundo tempo, o Corinthians construiu o resultado, né? No primeiro ficou martelando ali, tentando, mas o goleiro fez boas defesas, faltou um pouco de refino ali na finalização e os jogadores se entenderem mais ali em campo. Mas no segundo tempo, né, em lances ali de bola parada, o Corinthians conseguiu decidir e se impor novamente dentro da arena, né? Que já fazia alguns jogos aí que o Corinthians não vencia em casa. E aí foi e venceu hoje, venceu com autoridade. O Santa Fé não teve nenhuma chance assim clara de gol. Teve um lance lá também no primeiro tempo, que agora eu me lembrei, onde eles arrancam no contra-ataque e o cara tá lá no lado esquerdo, assim, de quem tá assistindo na TV. Ele cruza uma bola rasteira, ela passa por todo mundo assim e chega num cara sozinho aqui, na extremidade da outra ponta aqui. E o cara finaliza por baixo, ela sobe e manda pra fora. Ainda bem, porque se ele bate rasteiro cruzado, ele faria o gol ali, com certeza. E aí já dificultaria muito a vida do Corinthians. Mas ele errou, né? E o que eu me lembro foi essa e a do Rodalega lá. Só isso, não me lembro de mais nada. E o Corinthians fez uma boa partida, né? Agora o próximo rival do Corinthians é no Brasileiro, no final de semana. Vamos jogar contra o Vitória, fora de casa. Jogo difícil, né? Porque o Vitória vem embalado aí de uma vitória contra o São Paulo. Mas não só isso, se eu não me engano, são 4 ou 5 jogos sem perder com o mando deles. Então o Corinthians vai ter uma missão difícil aí, que é vencer o Vitória fora de casa e vencer no Brasileiro, o que é muito importante e é necessário por agora, porque o Corinthians é o 16º colocado, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? Então a gente sabe que esses 3 pontos são importantíssimos. E eu espero que a gente possa sair vitorioso aí desse jogo do final de semana. Minhas considerações aqui, pô, o Hugo Souza foi bem, né? Foi exigido uma vez e fez ali o papel dele. Dupla de zaga muito segura hoje, muito bem. Para mim o craque do jogo foi o Gustavo Henrique, né? Muito pela assistência do gol do Ranieri e o gol dele no segundo tempo também, né? Então um gol e uma assistência aí para o zagueirão, bem demais, o melhor da partida. O que também me leva a dizer que muito importante aí o Garro, importantíssimo, tentou o passe lá para o Yuri, que o Yuri finalizou mal, né? Perdeu o tempo de bola, mas poderia ter sido mais uma assistência. E o Garro que vem jogando aí, vem numa crescente muito boa com o Diniz. Se apresenta no jogo, dá passe, tenta ali marcar, né, na medida do possível dele ali, porque a gente sabe que ele não é um jogador de marcação, ele é um jogador de baixa estatura também, e vem distribuindo bem o jogo, vem chamando o jogo, a responsabilidade para ele.
o Diniz está conseguindo recuperar o Garro. O Garro vem apresentando um bom futebol desde que o Diniz chegou, né? O que era diferente com o Dorival. Então, o Garro também muito bem na partida de hoje, excelente atuação dele. Quem mais? Pô, os Bidon foi bem, o Ranieri foi bem, André foi bem, o Kaique tentou várias jogadas, ajudou defensivamente também, foi bem. Mateuzinho e Bidu também foram bem hoje, né? Quando eles vão mal a gente fala, mas quando vai bem a gente tem que reconhecer e hoje foram bem. Yuri Alberto um pouco abaixo, né? Na chance que teve lá, desperdiçou mais uma vez, mas depois não chegou tanto nele esse jogo, ficou mais ali, tanto que foi o Ranieri e o Gustavo Henrique que decidiram a partida, né? Então o centroavante foi pouco acionado aí. Mas uma boa partida coletiva do Corinthians hoje. O que mostra uma evolução, mostra uma ideologia de treinador diferente, uma metodologia de trabalho diferente, né? Na estatística do jogo, o Corinthians, se eu não me engano, finalizou 17 vezes e 10 no gol, se eu não estou enganado, né? Eu vi meio que por cima ali no final do jogo. Mas é um time que já cria muito mais, não é aquele jogo que fica sofrendo o jogo inteiro e faz uma finalização no gol, aí perde ou empata, aquela coisa ridícula. Não, é um time mais agressivo, mais ofensivo, que sabe o que está fazendo em campo e no decorrer do tempo, eu creio que o Diniz vai conseguir implementar mais e mais as ideias dele e ver quem está mais apto no dia a dia ali, né? Bom, é isso. Isso era tudo que eu tinha para falar que eu tinha que falar do jogo, né? Para mim, excelente partida. Acho que agora o próximo adversário do Corinthians é o Penharol, né? Pela Libertadores, mas no final de semana é o Vitória e fim de semana no pós-jogo eu estarei aqui para trazer mais uma análise pós-jogo aí para vocês, tá certo? Uma boa semana. Fiquem com Deus. Até o final de semana. Tchau.